Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Memórias de um Suicida. Semana passada, nós compreendemos um pouco mais sobre o laboratório de restringimento, né? Onde eles nos comenta, né, que esse é praticamente o último período, né, para que de preparação para a reencarnação, né? E como disseram semana passada, né? Como a gente leu semana passada, é o espírito que ceifou a sua vida através do suicídio, ele necessita, é quase que necessário, né? Essa encarnação, essa primeira reencarnação para que o próprio espírito consiga retornar à pátria espiritual como um check, como um início de um processo longo de recuperação, de planejamento para essa recuperação. Por isso que existem tantos amigos espirituais nos auxiliando durante esse período de retorno à crosta terrestre. Então, nós paramos no parágrafo passando assim. Então, Tami, se você puder iniciar para a gente. Passando assim por todas as dependências e obtendo sempre, ora de irmã Celestina, ora de Rosália, ou de um outro chefe de gabinete, valiosas elucidações. Chegamos aos recintos reservados à programação de recapitulações, cuja finalidade foi razoavelmente descrita neste mesmo capítulo. Acrescentaremos apenas que, ao ingressarmos no confortável edifício onde se estabelecia aquela sessão, fomos fomos colhidos por agradável surpresa. Eram senhoras, jovens algumas, mesmo moçoilas mal saídas da infância. Outras já em plena maturidade e até anciãs veneráveis, que compunham o corpo de funcionários. Ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado. Consultavam as notas provindas dos gabinetes de análise e as ordens do templo e traçavam com sabedoria o esquema fecundo da existência que conviria a a cada pupilo da colônia que a terra voltasse em vestes carnais. Eram, porém, dirigidas por sábios iniciados e guias missionários, de cada um aos quais prestavam filial obediência. Conforme foi assinalado, vimos que muitos dos próprios pretendentes colaboravam nesses mesmos mapas que constituiriam nada mais nada menos do que o extremo rosário de suas expiações, os dias de angústias que lhes arrancariam lágrimas escaldantes do oprimido coração, os testemunhos decisivos que todo delinquente sente necessidade de apresentar a si mesmo, a fim de desagravar a consciência da desonra e a entenebrece mormente um suicida, mas que qualquer outro inconsolável diante do abismo por si mesmo criado. Não me pude conter diante de um exemplar dos mesmos esquemas. Verdadeiro compêndio de salvação que, a ser observado, faria o pecador o homem ideal, convertido à sublime ciência do dever. Perquiri, dirigindo-me a um dos ilustres técnicos que dirigiam um importante estabelecimento. Dá uma paradinha aí. Ele vai fazer uma pergunta, mas eu prefiro que a gente pare para documentar e falar um pouco sobre o que você leu. Ah, fala aí um pouquinho. Então, ele está agora nas dependências, né? Onde na semana passada eles estavam fazendo uma incursão, né? E ele pontuou que a irmã Celestina e às vezes a Rosália ou qualquer outro chefe de gabinete é, passava, né, essas informações. Mas um ponto importante que ele trouxe aqui para gente, que é a programação de recapitulações, né? E cuja essa finalidade
é para compreender, é como se fosse aquele mapa, né, que a gente fala, o mapa da reencarnação. E aí eu achei engraçado e interessante que ele fala, né, eram senhoras jovens funcionárias, vamos dizer assim, desse gabinete, né, desse local. Senhoras jovens, algumas moçoilas saídas da infância, né, o que nos demonstra que, independente de qual vestimenta que você se utilize na erraticidade, isso não quer dizer, não tem referência nenhuma em relação ao grau de escola que você tenha, né? Independente de como você se plasma, né? E aí ele falou assim, eram porém dirigidas por sábios iniciados e guias missionários aos quais prestavam filial obediência. Então ainda tinha esses superiores, né, para a qual elas deveriam se reportar. E falou também dos mapas, né? Colaboravam nesses mesmos mapas que nada mais, nada menos do que o extremo rosário de suas expiações, os dias de angústia que lhes arrancariam lágrimas. Então, é o mapa, basicamente, da reencarnação, né? É o planejamento desse novo capítulo, né? Alguma coisa mais, Tami? E todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegaremos a observar perfeitamente tal programação? Sorriu o insigne psiquista, não encobrindo, no entanto, certa expressão melancólica ao tempo que respondia. Se tudo quanto aí fica, meu amigo, se deriva de uma causa, é evidente que a mesma causa deve ser corrigida a fim de que os respectivos efeitos se harmonizem com com a lei incorruptível que rege a criação. Se há alguma programação a ser observada, é que a Justiça Suprema pôde ditá-la, e por isso será observada a despeito de quaisquer conveniências ou sacrifícios. A legislação que fundamenta os princípios dessa instituição é a mesma que move o universo absoluto. Daí, o serem nas nossas determinações concordes com as mais perfeitas equanimidades, equanimidade, o que equivale a dizer que não será possível o deixar de ser rigorosamente cumprida pelo penitente por uma programação dessas, uma vez que, se ela existe, é porque o próprio paciente a originou como causas que a forneceu com o seu mal proceder. Ela, pois, existe com ele, está nele, tomando parte de sua personalidade, e será preciso que a observe para libertar-se do cortejo de sombras que sua inobservância em sua alma projeta. Aliás, ele pode observá-la tendo para isso todas as possibilidades. Se nem sempre, porém, o faz, será porque se deixou novamente desviar da boa rota. Então, adquirirá novas responsabilidades e repetirá duas, três, quatro romagens planetárias para que possa pagar até o último centavo os débitos que haja adquirido para com a suprema lei, segundo a advertência do mestre insigne. A essa altura, despedimos-nos da amável cultivadora de flores, deixando a sessão de programação, recapitulações para atingirmos a de pesquisas. É, Esse parágrafo, esse último, ele fala bastante sobre independente do
No off, a Tami me fez uma pergunta muito boa e é um pouco dessa resposta, né? Porque independente, gente, de como foi, se foi involuntário, se foi voluntário o suicídio, se você tinha informação, se você não tinha informação, se você era preparado, se você não era preparado, se tinha um obsessor, se não tinha obsessor, independente das circunstâncias, a lei foi arbitrariamente corrompida. Então, existe algo a ser é, harmonizado novamente. Então, você pode sim, um suicida, ele pode sim ter suas dores amenizadas. Porém, existe uma linha tênue entre harmonização e ajuda até de outros espíritos para que você passe por aquela circunstância com um pouco mais de tranquilidade, ou você não paga nada. Não, não pagar não é a palavra, mas você não fazer nada, você não harmonizar nada. É impossível você não harmonizar nada, porque algo foi desarmonizado. Então, você pode sim ter auxílio da espiritualidade, você pode ter um planejamento para que aquilo seja palpável, seja atingível, né? Mas você nunca vai poder dizer que não haverá sofrimento no caso de suicídio, né? Porque além de uma pessoa que fez o suicídio estar efetivamente desnorteada, pode ser pela dor, pode ser pelo desespero, pode ser por uma série de circunstâncias, mas ela sempre vai estar desnorteada ou confusa ou, enfim. Então, não tem como dizer para esse espírito que ele não vá sofrer, né? Porque é óbvio. O que pode acontecer realmente é atenuarem ou auxiliarem esse processo todo, ok? E aí, se você puder continuar, Vanessa. Grande número de funcionários emprestava ali eficiente colaboração, sob a direção de um chefe e vários subchefes, pois os serviços haviam de ser elaborados por comissões compostas de 2 a 4 personagens e um dirigente, os quais recebiam incumbência da preparação de possibilidades para a reencarnação de determinado grupo de asilados. Havia, porém, como não ignoramos, a escassez de trabalhadores. Assim foi que encontramos, prestando valiosos concursos a mais esse departamento, algumas personagens nossas conhecidas de outras localidades, tais como o próprio Teócrito, dirigindo pequena caravana de investigações, cujas operações se desenvolveriam, como sabemos, sobre a crosta terrestre, e composta de seus discípulos Romeu e Alceste, o conde Ramiro de Guzmán, chefiando outra comissão, da qual faziam parte os dois canalejas Olivier de Guzmán, o emérito educador da torre, ao lado do padre Anselmo, irmão João, venerável no seu porte impressionante de oriental, e vários outros, eficientemente prudentes e esclarecidos para o desempenho da alta missão conferida. Reconhecíamos comovidamente a benevolência insofismável desses servos do meigo Nazareno, os quais, a exemplo do mestre que tanto amavam, que não desdenhara em si apresentar à terra, trajando a configuração humana, por servir à instrução das criaturas confiadas pelo Pai Supremo à sua guarda. Diminuíam-se também, detinham detinham as próprias vibrações, materializavam-se, tornavam-se densos e quase humanizados, no intuito de servirem à causa esposada por aquele mestre inesquecível e incomparável. Admirava-nos o fato de merecermos, da parte deles, tão expressivas demonstrações de fraternidade, enquanto, enternecidas, nossas almas murmuravam ao nosso senso de ao nosso senso que cumpriria correspond... peraí.
que cumpriria, correspondêssemos e tão amorosas solicitações, dispondo-nos a atitudes passivas dignas de tão nobres instrutores. Irmão Teócrito desviou-nos de tais cogitações, encaminhando-se até nós e saudando-nos, após o que interrogou, sorrindo. Dá uma paradinha aí, Hum, por favor. tá. Então, ele está falando aqui do setor de pesquisa, né? E aí ele tá vendo que não tem tanta gente assim trabalhando e por isso é, os conhecidos de outros departamentos eles encontraram lá também desempenhando outros papéis para poder ajudar, Uhum, né? exatamente. E também, eu acho que ele levantou uma certa também admiração, né? Por esses mestres que estão ali, Se submeterem, né? trabalhando, em vários setores, a fim de realmente cobrir todos, né? Cobrir toda a Não deixar nada. descoberta, né? Faltando. É. Pode continuar, Vanessa, por favor. Segundo o que venho observando, meus amigos, tendes aproveitado bastante das instruções que vos têm sido ministradas. Estou informado do vosso interesse por tudo, o que a mim causa excelente impressão, por prenunciar modificação compensadora em vossas resoluções e necessariamente em vossos destinos, que deduzes do quanto até agora observastes, que deduzes do quanto até agora observastes. Foi Belarmino de Queiroz e Souza quem se fez portador da opinião geral. Deduzimos, eminentíssimo irmão, disse com veemência, que, se nos fora dado conhecer estas coisas quando homens, seria mais que provável termos evitado o suicídio, conduzindo-nos por sistemas opostos aos que nos perderam. Quanto ao que a mim particularmente concerne, entendo que serei forte para as consequências que terei de arrostar destino afora, até cobrir os déficits que me enxovalham a consciência. Ó caro irmão Teócrito, conquanto sofra, sinto-me agora um outro homem, ou seja, um outro espírito. Acenderam-se em meu ser fachos de esperança inapagáveis, que se fortalecem e reanimam poderosamente, induzindo-me a partir em busca do futuro, seja qual for. Saber positivamente que existo, que sou, que serei, convencendo-me de que em nenhum só dos meus afetos mais santos, de minhas aspirações, meus ideais, assim como dos esforços empregados para o enriquecimento de meus cabedais intelectuais e morais, se perderão jamais, triturados nas crenças execráveis da morte, por mim julgada outrora o ponto final de tudo quanto existe. Certo de que a eternidade é a minha sublime herança, a qual me assistem direitos legítimos pela filiação divina de que, como espírito, descendo e, por isso, também capacitado de que deverei alcançar a sucessão dos evos progredindo incessantemente, enriquecendo minhas faculdades com atributos que me levarão a atingir honrosamente planos magníficos da espiritualidade com a conquista de mim mesmo para a realização do ideal divino. É para mim felicidade arrebatadora, que fará escurecer sacrifícios e lágrimas, domar fadigas, arrostar todas as consequências delituosas do passado, para só me ocupar da conquista do futuro, ainda que tenha de galgar calvários dolorosos, excruciantes. Dá uma paradinha aí, Vanessa. Hum. Ele está falando aqui o quanto consciente ele está de tudo, que se ele tivesse aprendido isso antes, ele jamais teria feito esse ato. E, assim, falando que está disposto, né, a enfrentar todas as consequências do que ele causou, né, para poder se redimir de tudo. Uhum. E o quanto ele se sente feliz por ter essa oportunidade para poder, né, fazer. É. E eu achei bonito quando ele falou assim, e de certo de que a eternidade é a minha sublime herança, a qual
me assistem direitos legítimos. Uhum. É, quando a gente tem isso no nosso coração, de que a eternidade é um fato, né? O que eu faço agora, ele não vai reverberar apenas na minha existência, né? Ele vai reverberar na minha existência atual, né? Ele vai reverberar na minha vida real, porque a minha vida real, ela não é aqui, né? Ela é lá. Então, Essa página. eu vou meio que quase que empurrar com a barriga, como como falaram no capítulo anterior, no parágrafo anterior, que se a pessoa não executar o que foi acordado durante esse período de existência terrena, ela vai ter que fazer isso de novo, outro dia, outro momento, em outra circunstância. Então, é como se a continuidade da vida te desse uma consciência diferente, que é o que ele está tendo aqui agora. Ah, Essa consciência, ele está falando como um espírito que está na erraticidade, mas quando ele retornar, ele vai ter muito mais vívida essa mensagem na cabeça, né? Então, a dúvida em relação ao suicídio, ele pode até permear e flertar com a ideia, só que as informações estão ali na consciência. uhum. E eu acho que isso é o mais importante. É. Uhum. Tami, você pode continuar, por favor? Jamais, como homem, concebi possibilidades de tornar-me herói de tão sublime epopeia. Estou disposto a lutar, irmão Teócrito, a lutar e sofrer para aprender, realizar e vencer. Sei o que me aguarda no embater das existências que se sucederão no meu trajeto. Sei que de horas amargas hão de sacudir-me as potências da alma, nos séculos que se dobrarão no carreiro de minha jornada evolutiva. Mas não importa, não importa, eu sou imortal. E se um Deus Todo-Poderoso me destinou à eternidade, será para a realização de um ideal sublime, cuja verdadeira perfeição escapa às minhas concepções ainda bizonhas de precito de uma colônia correcional. Não, porém, para errar e sofrer sempre, porquanto o Criador onipotente não se limitaria a deixar à sua descendência tão parcos recursos de ação. Ó venerável Teócrito, sinto-me inferiorizado ainda. Ainda não me despojei sequer dos bacilos que corroeram minha última organização animal por mim destruída. Antes que o vírus da tuberculose terrível a apodrecesse de vez, enervado que fiquei ao vê-la nauseabunda e detestável, sei que terei de voltar à terra muito brevemente, pobre, órfão, tuberculoso ainda, tolhido por decepções diárias, précito a quem não acalentará o calor de uma só ilusão. Sei disso, mas estou disposto a tudo levar de vencida. Regozijo-me até com a severidade dessa justiça soberana, porque a lógica irrefragável que a proclama revela também oriunda de uma sabedoria que impõe com a força do direito. E curvo-me, então resignado e respeitoso. Teócrito sorriu, passou complacente a destra sobre o ombro do interlocutor e observou paternalmente. Tens o verbo inflamado e luzido, meu caro Belarmino. E enquanto falavas, estive a pensar em como seriam belos os discursos que proferias em tuas aulas clássicas de dialética. E pre- perseveres em tão formosas quanto edificantes resoluções são os meus mais sinceros votos. Pois que assim sendo, os caminhos do progresso que serás compelido a realizar serão aplanados e fáceis de vencer. Todavia, não te deixes arrebatar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida que há muitos outros antes de ti ofuscou. A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada
para o melhor até o divino é gloriosa epopeia que honra aquele que a vive. Mas o trajeto é duro, meu amigo. Os espinhos e as urzes semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Reconheço-te sincero, idealista, animado de dignificante boa vontade, e isso muito me satisfaz. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te aprestares com as armas morais sólidas para a travessia tumultuosa a que te obrigarás, a fim de que conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino. Dá uma parada, por favor. Uai. É, aqui vem o, como é que ele chama? O Teócrito? Belarmino, não, Ah, Belarmino. Belarmino, né? É, entusiasmado, é ele, né, que está entusiasmado Isso. com a oportunidade de reparar, de pagar pela, pelo ato, tanto do suicídio como até de outras coisas, né, e tal. E aí vem Teócrito e meio que joga um baldinho de água gelada Hum. nele. Estoura aqueles balões de gás hélio, sabe? Uhum. E fala assim, volta, vão pôr o pezinho no chão, vão cuidar para o entusiasmo não tomar conta de tudo, né? Porque imagina, gente, vocês estudando para uma prova, tá? E aí você tá lendo lá a matéria, entendendo tudo. Você fala, ai meu Deus, vou acertar tudo. Eu vou arrasar nessa prova. É o Eu vou chegar entusiasmo lá mesmo, né? e vou arrasar. E você tá tão empolgado que você efetivamente não faz cálculo do quão difícil é aquela matéria. Você tá muito mais tipo, vamos lá, sabe aquele negócio tipo assim, vamos lá, time, é nós. Só que a dificuldade não será um mundo de flores, sabe? E quando a gente está do outro lado, a gente não tem as vicissitudes, as dificuldades, o corpo, o material. Sabe, o corpo mesmo pesa, o corpo machuca, o corpo sente necessidades fisiológicas. Então, é toda uma estrutura que dificulta mais. E quando a gente está empolgado, é interessante? É. Só que a empolgação, ela mascara a dificuldade, sabe? Ela não te deixa preparado o suficiente, às vezes, para a dificuldade. Então, a empolgação, ela diminui a intensidade ou o vislumbramento dessa intensidade da dificuldade. E eu achei super interessante ele ter estourado os balões, o Belarmino, porque fala ao coração dele que esse entusiasmo é muito legal, porém ele não pode é, tapar o sol com a peneira, sabe? De que vai ser tudo ótimo, que bom, que eu vou ter essas dificuldades e tal. Você realmente está preparado? Ou isso aí é algo para uma cortina de fumaça? Mas por que você acha que ele fez isso se, se a gente não vai lembrar, inclusive, dessa conversa? Sim, Por que que ele novamente. não deixou assim, lógico que vai lembrar da essência, do conteúdo da conversa, mas, né, que Ótima está aqui pergunta. dentro. Mas esquece mesmo com esse tal de véu. Eu Ótima esqueci mesmo. pergunta. Sabe por quê? Porque quando você tiver que estudar para a prova, Tami, você não vai estudar na prova. Você tem que se preparar antes. E o que ele fez ali foi: você realmente está preparado? Porque essa é a hora de preparação.
você pode ficar empolgado, você pode ter entusiasmo, mas que esse entusiasmo ele não te Eu. atrapalhe em relação ao aprendizado A que você continuar fez até estudando. aqui. É, a continuar estudando e se preparar naquele momento, naquele instante. Porque ele não vai lembrar dessa conversa, a gente não vai lembrar dessa conversa, ninguém vai lembrar dessa conversa. Porém, será que ele estaria preparado o suficiente se o Teócrito falasse: é isso mesmo, amigo, vai dar tudo certo? Ele ia ficar mais confortável, né? Tá. Eu vou contar uma história que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, e é só para elucidar, não tem nada a ver, mas eu queria. Veio essa informação aqui na minha cabeça e eu acho interessante. Quando eu estava entre o meu terceiro grau e o início da minha faculdade, a gente tem um gap de 3 meses. E eu conhecia um dono de pet shop, com uma clínica tal de pet shop, e eu fui lá ser assistente da veterinária. E aí, durante os atendimentos dela, eu era aquela menina que vai dar tudo certo. É isso aí. E chegou uma cachorrinha para fazer uma operação muito séria, uma operação que, né, podia vir a óbito. E durante o processo, a médica conversou com as donas da cachorra, enfim, e durante essas conversas, eu ficava muito empolgada e eu falava, não, eu falava para a senhorinha e para a filha dela, ela vai sobreviver, era uma cadela, né? Ela vai sobreviver, ela vai sobreviver. E aí a médica me chamou no canto e me deu um esporro, muito digno. E Uhum. ela falou, Érica, eu não posso dizer que ela vai sobreviver. Eu não posso dar esse tipo de informação, sendo que eu não tenho como garantir. Exato. E isso vem muito do que né, do que o irmão Teócrito falou aqui, não no sentido de diminuir a esperança do Belarmino, mas de tipo falar a realidade. A realidade não é bonita assim, não é empolgante assim, não é. Entende? Então eu acho que é um pouco disso que o Teócrito fez, porque se ele realmente ficasse, ai, você tá indo bem, você tá maravilhoso e vai dar tudo certo. Seria Claro, vai dar tudo certo, porque ele falou aqui, né? Ele deu esse estímulo de empolgação. Porém, ele só levantou essa red flag de tipo, por favor, né? Se prepare, porque essa é uma epopeia muito difícil, é uma jornada difícil. Então, é isso. Jamais, como homem, concebi possibilidade de me tornar herói Não, sorry. Não, tá errado. É porque eu tinha Tá errado. pausado na metade. E o qual há de ser simplesmente a próxima existência que tomarás na arena terrestre. Vistes de uma encarnação em que fostes primogênito de família conceituada, no seio da qual não te faltaram atenções e respeito. Fostes indivíduo culto, vivendo facilmente entre gozos e confortos vários, emprestados pelo ouro e pelas solicitudes insofismáveis de uma mãe terna e delicada. Apesar de tudo isso, falistes, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda uma humanidade. Pensa agora, meu caro Belarmino, no que será a tua vida, sendo tu, como desejas, órfão, pobre, doente, baldo, de consolações e esperanças, perseguindo por adversidades irremovível. Será também uma epopeia, não pequena e nem despida de sublime grandeza, a ser vivida e vencida, pois tu queres vencer, porque será um calvário de redenção que deverás palmilhar com resignação e dignidade, jamais entre revoltas e ultrajes da providência. Por- Portanto,
porquanto isso empalideceria a sua vitória, se não a anulasse. Será necessário algo mais do que entusiasmo, Belarmino, muito mais. E convém que te prepares antes da peleja iniciada. Mário Sobral aproximou-se, intranquilo, como sempre, e perguntou: Dignai-vos a atender um instante, irmão Teócrito. Aqui tens, aqui me tens, filho. Dize-me tudo confiante. É que desejo tomar uma resolução. Tomei-a já, mas preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Bem sei, Mário. Continua. Tornou enternecido o diretor do Hospital Maria de Nazaré. Irmão Teócrito, quem é o responsável direto por mim nessa colônia correcional e em que me vejo internado? Sou eu, Mário. Ainda bem. Espero assim encontrar facilidades para os projetos que me empolgam. Senhor e irmão, por quem sois, apiedai-vos de mim. Não posso mais. Providenciai o meu retorno à sociedade terrena. Quero ser homem outra vez. Quero desaformar-me dos ultrajes por mim mesmo levados a efeito no seio da minha família. A minha mãe, Deus do céu, aqui cobri de desgostos, desde o berço até o túmulo. A minha esposa, a quem atraiçoei e abandonei as vicissitudes diárias, aos meus filhos, aos quais rejeitei e esqueci. E a Eulina, quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso do crime contido contra aquela pobre mulher. Preciso esquecer, irmão Teócrito. Ó, acima de tudo, esquecer a fim de lograr tréguas, serenidade para desenvolver ações apaziguadoras, capazes de amansarem as angústias que me aferventam a consciência. Tudo quero tentar, a fim de que eu também progrida, já que a lei é progresso incessante para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos. Quero espiar e reparar. Bom, final do parágrafo, né, que a gente estava comentando sobre Belarmino, é muito do que a gente comentou, né? É de tipo, eu entendo o seu empolgamento, mas normalmente esse empolgamento cega, esse empolgamento não deixa você ver a realidade. E fazendo um paralelo em relação a isso, é muito do que acontece nas casas espíritas, né? Porque ah, quando você faz parte de coordenações, diretoria, você recebe muitas pessoas e as pessoas começam a pegar um monte. Ai, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, aquela empolgação inicial. E depois de um tempo, essa empolgação vai se esvaindo, como se a realidade fosse nua e crua e difícil o suficiente para que você não conseguisse manter toda aquela empolgação. Então, é o que ele pontuou aqui, né? É que isso pode atrapalhar. E um outro ponto que eu achei interessante também é que se ele tinha todas essas facilidades, dinheiro, uma família, né, carinhosa, uma mãe, como ele disse aqui, terna e dedicada, sabe, com toda uma estrutura que o salvaguardava, ele ainda sucumbiu. E imagina com tudo isso que ele vai ter que passar, né? Então, eu acho que quando a gente está do outro lado, a gente tem muito uma falsa. A gente não sabe medir, na verdade. A gente não consegue medir. Por isso que nos mapas, muitas das vezes a gente fala que vai fazer um monte de coisa. E os nossos mentores falam, querida.
Menos. Menos que você consegue bem menos do que você falou. E ao final aqui, né, o nosso querido Mário, que é daquela história que ele matou, né, a Eulina, enfim, assassinou a Eulina, que ele consiga, né, entrar num período agora de planejamento, de retorno mesmo à pátria terrena, né, que ele vai agora, já fez a primeira solicitação, né? Então, que a gente consiga agora acompanhar um pouco da parte do Mário. E muito provavelmente a gente vai ver, vai assistir agora o planejamento todinho no Mário. Então, tomara que a gente consiga agora entender um pouco mais do que vai acontecer. Eu tenho uma pergunta. Sim. É, como a gente tem várias encarnações, aí digamos que em uma eu cometi uma falha, né? Um erro assim que eu preciso reparar numa outra volta, mas numa outra passada eu tenho um outro erro com outras pessoas envolvidas, com outra situação. Como é que nessa próxima encarnação é pesado? O que é que eu vou reparar? Uhum. Sim, sim. Quando você tem múltiplas, é, que é o que acontece com todo mundo, tá? É. Quando a gente tem múltiplas situações a recorrer, eles fazem meio que um balance entre o que a causa, né, que você vai trazer para resolver. É muito, isso é muito individual e não tem, pelo menos eu, Érica, eu nunca li se existe um cálculo, tipo assim, três encarnações, quatro. Não, eu nunca li sobre como que é feito esse planejamento, mas uma coisa que eu já li e é certa é de que quando você vai fazer esse tipo de planejamento aqui, principalmente no suicida, é, eles fazem uma análise não só do que te ronda naquela encarnação, mas de todas as outras. Porque muito provavelmente as circunstâncias que o levam a isso também podem ter acontecido em outras reencarnações, entende? Então, você vai meio que harmonizando gradativamente. Hum, Mas eu não tenho como te dizer assim o que que vem primeiro, o que que não vem. A única coisa que eu tenho absoluta certeza é de que essa harmonização ela vai vindo gradativa. Um ponto importante também é que você pode ter combinado hum. ou acordado, palavra mais correta, acordado que você vai fazer X coisas, X pontos importantes. E caso você passe por todos os pontos antes do seu desencarne, automaticamente já tem meio que uma programação ali para que você faça mais. Uma fila. Meu Deus, uma fila de pecado. É, é o tal dos completistas, né? Você Ah, pode sim, durante a sua encarnação, esse planejamento pode ser aumentado ou diminuído, tá? entendi. E Então, pode ser de numa mesma encarnação eu estar resolvendo coisas de várias, sim. né? Hum. E outra coisa. Conforme a gente vai evoluindo e conforme o nosso esquema planetário e a gente também, quando a gente tiver completado a transição planetária, v- nós, como espíritos, estaremos também numa vibração diferente, certo? Então, muito provavelmente, a gente já está num lugar um pouco mais confortável Uhum. do que, por exemplo, a gente está no mundo primitivo e no mundo de provas e expiações, entende?
Então, esse momento que a gente está saindo e está entrando na regeneração, a gente vai conseguir identificar que nosso planeta ele está mais leve e também a vida dos integrantes do planeta, entende? Porque provas e expiações, a palavra já diz, provas e expiações. Então, vai ter nessa classificação de planeta, vai ter esses espíritos que estão ali na peleja. Na regeneração, é um pouco mais leve. Então, a gente vai identificar algumas circunstâncias, é claro, mas você vai ver um planeta um pouco mais leve e a encarnação mais leve também. E aí tem um outro ponto. E aí, conforme o planeta vai evoluindo e o povo que vive nele também vai evoluindo, essas necessidades de provas e expiações, elas já cessaram, dependendo do planeta, ok? E aí é outro grau. Entendi. Não respondi muito, mas acho que respondi um pouquinho, né? Uhum. Porque realmente o cálculo eu não sei como que é feito, mas que vai sendo gradativo conforme o seu conhecimento e é Então, se maleável. reparar, não vai. Se não for nessa, vai ser na próxima, né? É, e pode ser que você adiante, ou pode ser que você é maleável nesse sentido, né? É claro que é interessante você completar, né? Mas às vezes não dá. A misericórdia divina compreende, né? Que não deu. Mas, óbvio, as consequências você vai ter que Uhum. arcar. Então é isso, meu povo. Fiquem para oração e semana que vem a gente se vê. Beijos.